Olá pessoal, aqui é Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje venho fazer o tutorial e análise do Red Cathedral, que estava aqui para ser analisado e criado conteúdo há imenso tempo, mas agora surgiu a oportunidade. Portanto, vamos ver como é que se joga e depois voltamos aqui para falar sobre o jogo. Vamos então a começar aqui a configurar o jogo. O jogo tem algumas coisas para configurar que devem ser explicadas. Estas peças que aqui estão são colocadas aleatoriamente aqui. Também aleatoriamente, depois, a partir do sítio que tem aqui a cruz, tiramos um dado à sorte e alocamos no local e vamos fazendo isto aleatoriamente, sempre nos passos seguintes. Está aqui a configuração inicial. Depois temos que colocar também uma carta aqui nestas localizações e vamos ter muitas diferentes dentro dos 4 tipos. Por exemplo, aleatoriamente eu tirei estas e vamos alocar também aqui. Aliás, vou virar esta assim para ser mais fácil de ver. Estas depois já não são mais usadas. Depois temos de configurar a nossa catedral para o número de jogadores. Estão aqui em cima a quantidade de jogadores. Estou a configurar isto para 2 jogadores, portanto pode ser esta. As outras também já não são necessárias. E então temos de construir a catedral com as peças aqui disponíveis de acordo com este modelo. Portanto vai ter e separamos por portões ou bases o corpo da torre e a cobertura da torre. Portanto, e é só seguir o esquema. Portanto vamos pôr aqui 4 destas, tal como está no esquema. Depois vão ter 2 corpos de torre, mais 2 e 2 coberturas aqui. Depois tudo está configurado, podemos arrumar isto também, já não vai ser preciso. E vamos colocar estas peças de bónus nos vários locais. Uma vez que estamos a jogar 2 jogadores, as peças adicionais que tem aqui as 3 cabeças, que é para 3 ou mais jogadores, são removidas e usamos apenas estas. Aleatoriamente vamos colocar também uma em cada local. Isto garante aqui uma distribuição e as restantes não são usadas. Colocamos também os nossos marcadores aqui no nível 2 e estamos prontos a começar. Então, durante o jogo nós temos principalmente 3 ações que podemos fazer. Podemos receber recursos, isso é essencial para poder fazer as fases seguintes. Como é que os jogadores recebem recursos? Eles vão escolher um dos dados. Por exemplo, imaginemos que eu ia escolher aqui o 6, amarelo. Tem 6, quer dizer que eu vou avançar 1, 2, 3, 4, 5, 6, avanço o número de pintas, de blocos, de espaços e depois no local onde eu calhei, mas foi obviamente uma decisão, vou receber a quantidade de dados que aqui estiver vezes os recursos que ali estão. Portanto, um dado vezes 2 recursos e a receber 2 pedras. As pedras têm de ser colocadas no meu armazém e eu tenho aqui espaços limitados. Para abrir mais espaço eu vou ter que tirar aqui estas bandeiras. Portanto, esta teria sido a minha jogada, uma jogada de geração de recursos. Por exemplo, se isto pudesse ser assim, imaginemos que estavam 3, 1, 2, 3, isto ia-me dar 4 tijolos, porque eram 2 dados vezes os 2 tijolos. Sempre que chegamos a um local temos que relançar depois os dados. Portanto, eu quando cheguei a este, teria que relançar também o meu dado. Nunca podem estar mais do que 3 dados na mesma localização, daí os 3 espaços, pelo que, por exemplo, se isto estivesse cheio, e eu tivesse, por exemplo, imagine aqui um 1, eu não podia vir com este dado para aqui. Não seria possível. Temos algumas possibilidades que é, nos dados brancos ou da nossa cor, sendo que eu sou o jogador vermelho, eu posso pagar moedas adicionais para fazer avanços adicionais para além das pintas, sendo que é possível avançar, por exemplo, mais do que 6, se eu pagar o necessário dinheiro. Notar que começamos o jogo com 3 moedas, que podem ser úteis para isto, mas também avançamos e começamos aqui no nível 2, porque nos permite também poder usar aqui as ações bónus, que é reduzir um nível
dentro destes amarelos, vamos sempre para o nível mais atrás, seria para 0, para ganhar mais 2 moedas, ou então podíamos gastar também o mesmo nível para trás para relançar os dados de um local. E pronto, a outra é aquela que já expliquei, de gastar moedas para os dados brancos ou da nossa cor. Portanto, esta é a ação de obter recursos, que é complementada com estas ações adicionais. Por exemplo, se eu tivesse chegado aqui, teria acesso a este quadrante. Isto está dividido por quadrantes, por exemplo, estes 2 espaços acedem a este quadrante, estes 2 a este e por aí fora. O que quer dizer que quando eu faço uma ação de obter recursos de um certo quadrante, eu posso ganhar ou fazer o que está aqui. E depois temos aqui várias opções. Por exemplo, neste caso, vamos virar para aqui, eu poderia gastar um destes recursos para obter dinheiro ou gastar dinheiro para obter um destes recursos. E quando tem esta iconografia com estas cores todas, são basicamente os recursos todos. Portanto, 2 recursos por 1, 4 recursos por 2 à escolha. Aqui estamos a falar já de transportes que têm esta roda, falo mais à frente, podemos pagar dinheiro para obter transportes ou ganhar dinheiro, ou aqui, por exemplo, quando tem esta cruz, é obter um avanço aqui. Não é avançar até o amarelo, isso é outro tipo de pontuação, porque este jogo tem 2 tipos de pontuações, as cruzes e aqui as águias de 2 cabeças douradas, símbolos da Rússia, mas aqui quando se ganha uma cruz é apenas um avanço e não até aqui. E aqui seria também 3 recursos diferentes por um avanço para o nível da águia. Portanto, ou poderíamos ganhar um avanço diretamente, ou então se dessemos 3 recursos diferentes, avançávamos logo imediatamente isto, e obviamente quem está mais à frente ganha. A outra ação que nós podemos fazer é reclamar uma área aqui de construção da catedral. E essa é uma das ações mais simples, consiste em pegar num dos nossos estandartes, aqui das bandeiras, escolher um qualquer local, por exemplo, podia ser este, colocar lá, obter a peça, e quando eu obtenho esta peça, eu tenho a possibilidade de alocar a um destes espaços, desde que pague o valor. Por exemplo, eu ia pagar 3 moedas para alocar aqui, e imediatamente ganhava o ouro, e agora libertei um próprio espaço no meu tabuleiro, e sempre que eu usar o dado vermelho, vou ganhar também um ouro. Eu posso não alocar diretamente esta peça, pode ficar em espera, e depois, quando tiver dinheiro, colocá-la no sítio, ganhar o bónus e depois desbloquear este bónus também do uso dos dados. A outra ação que nós temos, a terceira, e se nós repararmos, estas ações estão aqui representadas, aquilo que podemos fazer, a outra ação é transportar bens para concluir a catedral. E o que é que isto significa? Em cima está o custo de construir esta secção e em baixo os benefícios que ganhamos. Por exemplo, eu teria direito a fazer 3 transportes, daí a tal roda que eu já expliquei também ali, aliás, expliquei, não, referi, o que quer dizer que isto dá um transporte de recursos. Portanto, esta ação teria sido boa, porque com uma moeda eu fazia um transporte para a catedral, uma vez que eu estou limitado a 3, e uma grande parte das secções gastam mais do que 3 recursos, especialmente as bases. Portanto, não as conseguimos concluir de uma só vez. Por exemplo, esta aqui, se eu fizesse esta ação neste momento, eu podia enviar uma pedra, um ouro, e vamos imaginar que eu tinha conseguido um tijolo numa outra jogada, enviava também o tijolo, e então tinha os 3 recursos necessários para fazer esta construção. Então, eles saíam, e eu ia receber os benefícios, ia ganhar 2 de dinheiro, ia ganhar 5 avanços, 1, 2, 3, 4, 5, e isto ficava concluído, e lá com o meu estandarte para marcar os pontos no final do jogo. De notar que existe aqui os adornos, uns adornos que nós podemos adicionar aos locais. Eles contam como recursos que nós enviamos para a catedral, e estão associados às secções do tabuleiro. Estas portas estão associadas às bases, estas janelas estão associadas aos corpos das torres e estas cruzes ao topo das coberturas. Vamos imaginar que eu queria fazer esta decoração de janelas no corpo da torre. Ela precisa de madeira e ganha bónus se tivermos as joias. Vamos imaginar que eu tenho estas 2 joias, que também ocupam espaço aqui no meu armazém, e se eu não tiver espaço não os posso ter.
Por exemplo, imaginem que na minha próxima jogada eu ia decidir fazer o transporte de bens para a catedral. Portanto, eu ia decidir transportar a pedra, porque quero fazer este adereço, este enfeite, este embelezamento, e então, se eu gastar uma delas ganho uma águia dourada, e se eu juntar as duas ganho 3 águias douradas. Eu tinha as duas, portanto posso juntar 3 recursos, estou limitado aos 3 transportes, não esquecer, e então posso colocar o adereço, o enfeite aqui no sítio adequado. Gasto os recursos e vou obter os benefícios, que são neste caso 3 águias. 1, 2, 3. Portanto, vejam quanto é que eu avancei de pontos, 19 pontos, só com esta atividade. Eu posso fazer também os adereços sem adicionar as joias. Não ganho nenhum benefício no momento, mas ganho no final do jogo. Vamos ver que eles vão ser importantes. O mais interessante é que esta questão dos adereços, vamos imaginar que este jogador, que isto tinha sido concluído pelo jogador amarelo, eu posso colocar também nas construções dos outros jogadores. Quando alguém reclama um local que esteja em construção, eu já não posso ir lá reclamar esse local, mas posso depois pôr o adereço quando esse jogador concluir essa parte da torre. Sempre que alguém conclui, e vamos imaginar que isto estava assim, sempre que alguém conclui uma secção da torre, vamos chamar isto de uma totalidade de uma torre, uma secção acima de uma outra peça que não está concluída, este jogador vai levar penalizações pela quantidade de peças concluídas acima dele. Neste caso era só uma, portanto ele ia perder, o amarelo, 1 ponto. E é um ponto de cruz, não um da águia dourada. E basicamente o jogo está explicado. É isto no fundo. O jogo acaba assim que algum jogador tenha concluído as 6 secções que tem direito, portanto concluído assim, gastar todos os recursos e virá-los e ganhar os benefícios, e quando isto acontece ele ganha 3 adicionais de águias douradas e os outros jogadores têm direito a um turno extra. De reparar que à medida que o jogo vai avançando, as águias começam a ficar menos espaçadas e começam a coincidir com os avanços das cruzes, portanto isto tem aqui uma progressão que tende a ajustar depois e equilibrar para o final do jogo. Como é que é a pontuação? Basicamente é aquela que fomos somando, mas também vamos então ver maiorias por colunas. E aqui, por cada elemento construído, são 2 águias douradas e por cada adereço mais uma águia dourada. O jogador que tiver mais secções concluídas vai ganhar a totalidade dessas áreas e o jogador que estiver a seguir ganha metade e se houver ainda outro jogador ganha metade dessa metade anterior. Portanto, isto vai mudar bastante também aquilo que é a pontuação final. No final de as pontuações estarem definidas, vamos imaginar que isto tinha ficado, aqui é mais simples, sei lá, assim e assim. Os jogadores retrocedem para a águia que está mais atrás e essa é a pontuação final. Também os recursos que tiverem guardado, por cada 5 recursos destes, vai dar também um avanço na águia. Em caso de empate, ganha o jogador que tiver concluído mais secções. Em caso de isto ser também um empate, ganha o que tiver mais adornos. Se mesmo assim for empatado, os jogadores dividem a vitória e, no fundo, é assim que se joga Red Cathedral. Este jogo tem também um modo a solo, em que vamos jogar contra este pequeno baralho, que vai indicando o tipo de ações que o nosso adversário vai fazer, uma versão automa, que é bastante fácil de aplicar e que eu recomendo jogar também a solo, para quem gosta destes jogos mais de otimização e mais abstratos, mais rápidos. Então isto é um jogo, eu diria que é bastante interessante. Apesar de ser um jogo simples, que eu diria que é simples porque até se explica relativamente rápido, já tem alguma dimensão e eu diria que é um bom jogo para passar de algo que é baseado em escolha de recursos e construção de conjuntos, eu diria que algo parecido com Splendors e coisas desse tipo, e para passar para um nível com um pouco mais de complexidade e com um pouco mais de gestão de recursos com vários níveis. Portanto, eu acho que isto está bem feito, tudo feito numa caixa pequena,
com excelentes componentes e fins. Mas vamos falar disto por tópicos. Então, a nível de montagem, o jogo tem um bocadinho de montagem, como viram, várias coisas para configurar que vos podem causar alguma baralhação para um jogo que não é assim tão complexo quanto isso. O mais chato é mesmo aquelas peças que são para mais jogadores, que são os bónus nas secções, e vocês têm de estar a separar, mas se colocarem, por exemplo, em 2 sacos, a coisa fica resolvida e os saquinhos acabam por resolver. A nível dos componentes, para um jogo deste nível de preço, os componentes estão fantásticos. Tem aquelas miniaturas dos recursos que eu gosto sempre, e acho que foi uma excelente opção, uma vez que é um jogo de construção, termos os recursos físicos ajuda, na minha perspectiva. Portanto, eu acho que isso é uma mais-valia a nível dos componentes, tudo muito bem cuidado, o mesmo nível dos cartões, a espessura, penso que está de topo. Quanto ao livro de regras, penso que está também bem conseguido, aliás, traz livro de regras com todas as línguas. Há alguns termos um pouco estranhos que eu acho que estão relacionados com traduções entre português de Portugal e português do Brasil, que podem ficar um pouco estranho, como por exemplo, abanar os dados, é uma coisa um bocado estranha, não é? Mas pronto, são detalhes. O jogo consegue-se aprender bastante bem pelo livro de regras, portanto eu acho que está ok também, porque tem vários exemplos, caixinhas laterais com exemplos daquilo que está a ser descrito textualmente, e isto ajuda a tornar o jogo muito mais acessível. A nível das ilustrações, acho que está excelente, excelente. E eu digo aqui excelente e quero reforçar porque eu, por vezes, não gosto de algumas das opções gráficas e ilustrações que alguns dos jogos originais da Devir têm. São, por vezes, têm muitos bonecos, um pouco infantis até, não é o caso deste. Este, para mim, está topo, mas também é uma questão de preferências pessoais. Eu diria que gosto muito mais quando optam por este tipo de arte e encaixa perfeitamente no tipo de jogo e no ambiente que está a ser criado. Quanto a temas e narrativas, trata-se de um jogo com um certo nível de abstração, podemos quase ignorar aquilo que estamos a fazer. No entanto, como a dimensão da construção da catedral está bem representada nas cartas, podia ser uma coisa ainda mais abstrata. Está bastante interessante o facto de vermos as bases, as torres, de vermos aquilo a virar, a gastar os recursos que são físicos, acaba por ajudar à sensação de construção. Mas, no entanto, é bastante abstrato no sentido de extração e de produção, que é mover dados, que eu não consigo encontrar nenhuma razão narrativa ou simbólica para aquilo. Talvez a conjugação dos trabalhadores em certos sítios produz mais, não sei, que são os dados, significará, por exemplo, a capacidade de produção. No entanto, eu diria que este jogo também pretende mais explorar este lado abstrato da otimização e da gestão de recursos, portanto, eu acho que está perfeitamente bem. Quanto a mecanismos, tem algumas originalidades, mas, acima de tudo, aquilo que é original acaba por construir sobre algo que é familiar. Eu, quando estou a jogar este jogo, tenho a sensação de estar a jogar aqueles jogos típicos de juntar recursos, reclamar sítios, construir, desenvolver e então fazer uma corrida para a vitória. O que tem de mais interessante a nível de mecanismos para mim é o facto de irmos desbloqueando o armazém para gerar os recursos, o facto de os dados serem em si um modo de gerar aleatoriedade, mas uma aleatoriedade que nos dá opções, não que nos condiciona a decisão de quantos recursos vamos produzir, e principalmente o sistema de pontuação, que também é interessante, aquela relação entre as cruzes e as águias douradas de cabeça dupla, típicas do leste e das monarquias do leste. E isso acho que está interessante. Há quem não goste muito disto, e eu acho que está interessante e é uma mais-valia no modo como o jogo está feito, e o facto de várias opções desbloquearem outras opções e o sentimento de podermos fazer evoluir os dados. Isto acho que é satisfatório e gratificante para os jogadores. Não tanto evoluir, mas evoluir no sentido de, quando usamos, dão mais benefícios. Eu acho que isto é sempre cativante para o jogador, sem ser demasiado esmagador na quantidade de opções e de coisas que temos a gerir. Quanto à duração, eu acho que o jogo consegue ser jogado de um modo relativamente rápido, entre meia hora e 1 hora. Pelo menos têm sido as minhas experiências. Eu tenho jogado maioritariamente a 2 jogadores. Eu diria que para 2, 3 jogadores funciona muito bem. Mais do que isso não há necessidade. Vão ter muito tempo de espera e não há nenhum acréscimo nas interações. Por isso as interações não são muitas, são mesmo em tentar reclamar os sítios, e
usar as otimizações dos dados nos locais onde eles estão, sendo que vamos condicionar as decisões dos outros jogadores. Portanto, não é propriamente um ataque direto, mas é mudar as condições de jogo. Entre tática, estratégia e aleatoriedade, nós temos aqui, acho que, todas as coisas. Estratégia, porque podemos escolher um caminho mais rápido para acabar o jogo, mais curto, explorar os nossos ornamentos, por exemplo, ou não, ou ir pelas construções mais básicas, podemos ir para as zonas mais básicas da catedral ou para aquelas que gastam mais recursos. Depois, do ponto de vista tático, nós temos que saber ler as posições dos dados para tentar obter benefícios no momento e também os locais onde escolhemos na torre, porque podemos gerar pontos negativos para os outros jogadores ou afetar bastante a pontuação final segundo as maiorias nos vários locais. Portanto, eu diria que tem estas coisas todas. Do ponto de vista da aleatoriedade, não tem assim muitas, apesar dos dados serem lançados, mas não me parece que isso afete muito as decisões dos jogadores, é mais para dar variabilidade na geração de recursos e na dinâmica do jogo. Quanto à curva de aprendizagem, eu acho que é relativamente simples. Ainda antes da primeira vez que estamos a jogar acabar, nós vamos perceber como fazer o jogo, como jogar de modo ótimo, porque estamos a repetir sequências de recolha de recursos, reclamar locais, construir, etc. Portanto, vamos percebendo à medida que vamos jogando o jogo. A nível do ritmo e progressão, o jogo vai escalando, vai crescendo, vamos conseguindo cada vez mais recursos, acumulando mais recursos, mas o jogo tem a duração necessária para que isto não cresça demasiado, não seja demasiado esmagador, mantendo uma complexidade que não é muito elevada, mas é na mesma desafiante. E isto que acabei de dizer relaciona-se também, obviamente, com o ritmo de jogo. Começamos lentamente a recolher recursos e vamos escalando também porque vamos melhorando os nossos dados. Quanto à rejogabilidade, acho que tem elevada rejogabilidade, é sempre diferente em cada jogo, mesmo durante o jogo vão haver mudanças e eu diria que se gostam deste tipo de jogo, tem um nível de rejogabilidade adequada. Opções e caminhos para a vitória, lá está, acaba por ser uma corrida, quem fizer primeiro acaba por ter mais possibilidades de ganhar, especialmente pelo bónus final de concluir. No entanto, nós temos a possibilidade de fazer um jogo mais curto ou mais longo, tentando fazer mais pontos, por exemplo, por fazer construções maiores ou mais pequenas, ou por tentar controlar primeiros locais e depois tentar construí-los, ou recolher primeiros recursos. Tem várias opções, eu diria que dentro desta gama também de jogos de complexidade média ou média baixa, isto está mesmo aqui no meio, na minha perspectiva, eu diria que está bem, também adequado. Sobre a complexidade, eu diria que o jogo não é demasiado complexo, entra aqui na gama média, está mesmo no meio, portanto isso torna ainda mais versátil, podendo ser usado, portanto, para quem quer uma coisa mais de introdução pode chegar a este nível, ou seja, quando digo introdução de não muita complexidade, mas para quem gosta também de jogos complexos vai ter aqui uma opção que acaba por ser quase um filler. Não é tanto um filler de jogar em 15 minutos, mas é mais um jogo que às vezes temos uma horinha e queremos jogar um jogo deste tipo e este encaixa bem nos jogos de uma hora já com complexidade desafiante, digamos assim, sem ser demasiado desafiante. Quanto à inovação, eu diria que a inovação é conseguir transferir aqui um jogo simples de obtenção de recursos e conversão em conjuntos, metê-lo numa caixa pequena, combinar com boa arte e ter um jogo que na mesma consegue agradar a quem seja mais exigente do ponto de vista da complexidade e da profundidade estratégica. Portanto, eu diria que essa é a principal inovação, é a conjugação de todas estas coisas nesta pequena, grande caixa. Quanto ao preço, tratando-se de um jogo de caixa relativamente pequena, até vou pegar na caixa outra vez, portanto estão a ver, não é realmente grande. Ao olhar para as imagens podemos estar à espera até de uma coisa maior. Eu diria que o preço está adequado a este tipo de produto, por isso não podia estar mais adequado, uma vez que também existe a edição portuguesa e é vendida em Portugal, por vezes também conseguimos apanhar algumas promoções. Do modo global, eu acho que o jogo entra bem na sua categoria, não é obviamente o meu jogo de preferido, é o meu tipo de jogos, porque eu gosto de ter um pouco mais de opções e de profundidade nos meus motores de produção e agora cada vez mais interações até, tanto que este jogo toca muito o lado abstrato, mas eu diria que dentro da sua gama está muito bem conseguido e é uma recomendação com certeza, mas lá está, depende sempre dos vossos gostos pessoais, portanto fica sempre aqui a dúvida e espero que isto tenha sido útil para tentar esclarecer um pouco mais.
Então vá, obrigado pelo vosso acompanhamento. Se gostaram, agora vou ter que dizer isto, não é? Se gostaram, subscrevam e coloquem um like, por favor, porque parece que ajuda, parece que o algoritmo gosta. Então vá, adeus!